Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Histórias da Bola. Eu sou a Carol Alvarez e aqui comigo o meu companheiro nessa jornada, João Carlos de Freitas. Tudo bem, João? Ô, Carol, tudo bem? Eu fui muito indelicado com você, porque onde se viu a gente passar em branco, né? Pelo menos uns parabéns, né? Um abraço, um beijo. Fiquei sabendo aí depois de ter passado, mas sempre é tempo, Claro, não é? sempre é tempo. A Tá gente tendo quando- mês ainda, João. Tá, não, mas parabéns, né? A gente quando faz 22 anos assim, A gente é gosta uma de data, comemorar com essa idade, é né? uma idade inesquecível, não é mesmo? Com Mas que Deus certeza. te dê mais 22, 22, 22 e assim por Amém, que diante. assim Né? seja. 22. Parabéns. E hoje a gente vai também entrar um pouquinho na memória afetiva, né? E não vamos chorar, porque eu vou falar do meu pai, que é muito ligado ao futebol, e o seu também é. Sim. Claro, né? Não poderia ser diferente, né? Nosso querido Oswaldo Alvarez. E vamos lá para a década de 60. Esse conto aqui que nós vamos relembrar, recordar, ele faz parte da uma referência, né, uma homenagem que o Diário Campineiro, como acho que todo o povo brasileiro, toda a empresa brasileira fez ao Pelé, diante da sua morte, né? Pelé morreu no final de 2023, Isso. né? E aí o nosso querido diretor-geral me encomendou, falou, João, vamos ver se fazemos um mês só de coisas do Pelé. Então, eu como tenho inúmeras Você quase não histórias. gostou, né, João? Nossa, é verdade. Você vai perceber que eu não gostava do É, Pelé eu acho que eu no não notei, decorrer. não. Né? Então, esse conto ele faz parte de um daquele. Tem inúmeros, né? Que acho que eu fiquei uns 2 meses escrevendo sobre o Pelé. A gente até fez muito podcast sobre o Pelé aqui. E esse daí, assim, recordar um pouquinho a relação que eu tinha com o meu pai, o Pelé, a representatividade do Pelé e as conquistas do Pelé, né? Que nunca é demais repetir. Porque eu acho assim, né, Carol, sei lá eu, né, você sempre fala assim, né, não é só futebol, né, não é só Exato. futebol. Então o Pelé, ele não era só futebol, né, o Pelé não era só futebol, ele foi muito grande. E a gente pode dividir o Brasil em antes e depois do Pelé, Com certeza, até né? porque também foi uma figura ativa na sociedade, Isto aí, isto politicamente. aí. O Nelson Rodrigues, ele tinha aquele famoso bordão, né, que a gente era um país vira-lata, essas coisas, né? E, Exato, na verdade, quem nos libertou, ou ajudou muito a nos libertar, foi o Pelé. Né? O Pelé tem exatamente. uma participação muito grande nessa geopolítica, né? Nessa coisa sociológica que a gente vive e tal, né? Independente do esporte. Mas aqui nós vamos falar de esporte também, de futebol. Porque naqueles inícios dos anos 60, o Pelé, nós vamos nos ater a 1963, porque eu vou culminar depois a história com o Santos lá na Bomboneira contra o Boca, né? O Pelé já tinha sido campeão em 58, 62, já era tido, né? Já era o maior jogador do mundo, essas coisas aí. E curioso que o título assim de rei, todo mundo sabe, não foi dado por nenhum brasileiro, né? Coisa que não é nenhuma surpresa. Afinal, a gente nunca valoriza, né? Isto, O que a né? gente tem de bom Nós aqui. não temos muito mesmo essa virtude, né? Exato. Na verdade, ele foi reconhecido pelos franceses, né? Aquele jornal L'Équipe, né? E falou, o futebol tem um rei, né? Aí começou, papapá, e aí ele ostentou o título de rei do futebol até e ostenta ainda, né? O Exato. Pelé é imortal. E naqueles tempos, Carol, é interessante. O meu pai, meu pai não foi treinador que nem o seu Oswaldo Alvarez, né, que nem o Vadão. Mas meu pai tinha uma visão de futebol assim, É cara. que também todo brasileiro é um pouco treinador, né? É, Não tem isso, como isso. fugir. Tem assim, tem uns mais que outros, né? Porque tem Sim. uns que são estrategistas, né? O seu pai era estrategista, ele tinha mirabolances, às vezes eu ficava admirado de perceber a mirabolância, a criatividade, né? Sim. Né? Que ele tinha nas estratégias de jogo, de movimentação. Meu pai tinha muito disso. Ele parava assim para olhar um jogo, ele já sabia, olha, aqui está errado, aqui, papapá, se assim vier, né? Olha o meia, olha o jogar. Ele individualmente ele observava. Me lembro bem que quando o Oscar surgiu aqui na Ponte Preta,
a gente acompanhava lá, ele olhava o Oscar e falava assim, esse vai jogar na seleção. E olha que o Oscar era meio perna de pau quando começou, viu? Não era fácil você profetizar. Olhar e cravar, né? Cravar, imaginar, falar, não. E meu pai falava, não, ele via as virtudes, assim como defensor que o Oscar era, né, um zagueiro, e por aí vai. Agora, o Pelé, meu pai, eu não sei se para mim... Sabe, porque eu era demais. Eu acho que eu tinha assim, um fanatismo. Eu era fanático mesmo, né? Pelo Pelé. É mesmo? Eu não notei. Mas, nossa... Quando eu era tão bobo que quando chegava assim, a lista... Olha, imagine, né? A lista de convocação da seleção brasileira... Eu ficava ansioso, angustiado, né? Se o Pelé não estivesse, falando, será que o Pelé vai ser convocado, né? Olha aqui, né? Se hoje o Neymar é tido como certo, né? E naquela época eu ficava, né? Aí a hora que o Pelé vinha, eu, né? Respirava Pelé, aliviado. Carol, eu sonhava com o Pelé. É isso aí. Tanto que eu vou te contar uma particularidade. Aí nós fomos fazer um programa em Santos, lá ficamos 4 anos fazendo um programa em Santos de esportes, né? A gente fazia todo sábado lá na TVB de Santos. Uhum. Eu fiquei 4 anos lá, a gente gravava ali em São Vicente e tal, e tínhamos contato com toda aquela turma do Santos ali, muitos, né, foram lá para entrevista. E o Pelé, ele atendia aos jornalistas da cidade, lá de Santos, e eu estava inserido nos jornalistas da cidade de Santos, mediante agenda. Então, você quer entrevistar o Pelé? Ele te atendia. Você se inscrevia, chegava a sua vez. Olha né? só. Eu acho que ele reservava, na época, ele já tinha parado de jogar. Sim. Mas ele reservava, acho que eram umas 2 vezes, ele já tinha um pouco mais de tempo, então ele reservava 1 ou 2 vezes por semana, às vezes passava, mas ele reservava. No mês, assim, ele atendia uns 10 jornalistas, né? Olha só. Lá da cidade. E aí nós tínhamos uma produtora, a Ariane. Hoje ela trabalha na Rádio Santos, ela trabalhou na Rádio Bandeirantes. E ela me perguntou, falou, João, você quer que eu faça a inscrição sua para entrevistar o Pelé e tal? Eu falei, eu quero. Por que não, né mesmo? Falei, nossa Senhora. Claro que esse conto que nós vamos finalizar daqui a pouco, ele faz parte da minha infância, da minha memória afetiva. Hoje eu já não sou mais uma criança, então é diferente, claro, a expectativa é diferente. Mas eu falei, eu quero, né? Isso que eu falo, eu não sou mais, faz já uns 20 anos, né? 20, isso, início dos anos 2000. Aí, Carol, eu falei, não, você pode marcar tudo, né? Aí ficou lá marcadinho. Você sabe que chegou um tempo, né? Porque os 4 anos que eu fiquei lá, a Ariane falou assim, João, está chegando a sua vez. Eu falei, poxa vida, né? E fiquei pensando, que legal. Carol, acho que faltava o quê? Uns 4 ou 5, né, para acabar a fila e eu chegar a minha vez. Eu pensei, e falei assim, eu não quero. Eu não quero. Aí eu chamei a Ariane, falei, Ariane, cancela, eu não vou entrevistar o Pelé. Por quê? Vou te explicar. Como eu te disse, né, o Pelé, para mim, era uma coisa extraordinária, né? Não era uma pessoa. E ali, eu já mais experiente, eu ia conhecer a pessoa, né? E eu fiquei com medo. De se desencantar? Exatamente. É como o palhaço para criança, não é? Dizem que o palhaço nunca pode se despir diante da criança, né? Tirar sua fantasia diante da criança. Não sei, né? Hoje, no meu tempo era assim. E o palhaço nunca, acho que nenhum palhaço fez isso, né? Aí eu pensei, falei assim, puxa vida, se eu entrevistar o Pelé, é capaz de uma coisinha assim que eu não... Né, não digerir legal, né? né? Eu vou sepultar, né, essa minha idolatria. E eu pensava, sabe, Carol, como eu penso até hoje, essa minha idolatria é inexplicável. Não é? É como você, sei lá, desculpe aí, gente, né? Não é como você acreditar em Deus. Em Cristo, não é? Você não pode se decepcionar com Cristo, com, né, essas coisas aí. Então, é uma analogia assim um pouco mais distante, mas não deixa de ser uma essência parecida. É por isso que eu falei, não, eu quero carregar ele como ídolo. É parecido porque é aquele acreditar sem ver, né? Quase. Exatamente. Tipo, você tem que acreditar que ele é aquilo ali. Você não pode chegar muito perto. Não pode chegar muito perto. Até no velório dele, né, quando ele morre, muita gente foi.
né? Eu não quis ir. Confesso para você que eu chorei a semana inteira, assim, mas eu queria curtir aquele luto, aquela dor. A televisão, eu não queria ninguém por perto. Quando eu fiquei assistindo aquela comoção, né, enfim, de tudo que aconteceu, que durou uma semana, né, entre a doença, depois a morte, o enterro, que aquilo foi tudo transmitido. Pelo menos uns 10 dias assim, de muita comoção. Isso, né? de comentário, etc. E aí, claro que, né, que para a mídia, né, principalmente a mídia televisiva, ela entra no terreno do espetáculo, você sabe muito bem disso, né? Mas, enfim, era tudo. Aí vinham os gols dele, vinham as declarações dele. E eu chorava também. Aí eu chorei mesmo por uma semana, assim. Mas eu chorei assim, como diz assim, né? Foi embora um mito, foi embora, né? Embora ele seja imortal. Então, eu não quis ir também, né? Muita gente foi, né? Gostava de ir lá, tal, se juntar. Não. E teve esse episódio, né? Então, só para abrir, como jornalista, não quis entrevistar o Pelé, porque eu ia ficar triste até na hora de ir embora, porque tem um prazo para conversar, não vai ficar um dia. Não vai ficar na resenha com o Pelé, né? Eu pensei, até na hora de ir embora, eu vou ficar. Eu não quero ir embora, né? Acho que eu quero ficar. Mas, enfim, aí eu peguei e resolvi. Nossa, a Ariane, que era a produtora, falou: não, João, não acredito. Falei: acredite, porque essa realmente a decisão que foi tomada. A decisão. E aí foi. Então, voltando aqui ao nossa história para finalizar, essa coisa que eu tinha, acho que meu pai se incomodava com isso, né? Porque ele via que eu tinha um pouco de exagero. Então, ele fazia o quê? Ele fazia o contraponto, né? Então, tudo que eu reconhecia, ele fazia questão de negar. Não, mas... né? Eu ficava incomodado. Falei, para caramba, né? Será que meu pai não entende de futebol? Mas, no fundo, eu sabia que ele adorava o Pelé, sabe? Ele conhecia tudo que o Pelé fazia e tal. E também, o meu pai, na verdade, meu pai gostava da Ponte Preta, né? Isso era a Ponte Preta. Mas ele tinha uma simpatia pelo Corinthians, aquelas coisas, né? E ele às vezes, porque o Pelé judiava muito do Corinthians. Eu acho que quando o Pelé judiava do Corinthians, acho que ele ficava um pouco, mas um pouco cabreiro, né? Um pouco cabreiro. E aí passou, né? Ele nunca concordou nada assim partindo de mim, né? Pai, você viu o Pelé ontem, acabou com o jogo e tal. Não, mas pai, ele sempre tinha um contra-argumento. Olha só. Aí vai daqui, vai dali. O Santos decide a Copa Libertadores com o Boca, né? Boca Juniors. Fez um jogo aqui no Maracanã, o Santos não jogava essas coisas, o Santos jogava no Maracanã, jogou com o Milan no Maracanã, jogava tudo lá. Jogou com o Boca a primeira partida no Maracanã, ganhou de 3-2, e o Boca é o Boca. O Boca, naquela época, era muito forte, muito mais forte do que hoje. Com certeza. E era difícil jogar, argentino. E aí o Santos foi para Buenos Aires, lá era a decisão, né? A decisão, em 1963. Era a decisão da Copa Libertadores ali, em La Bombonera. Então, você imagine, né? Você que acompanha, Carol, que até hoje você entende todo esse movimento, como o Corinthians foi lá decidir, não perdeu, né, empatou lá com o gol do Romarinho, né, lá na Libertadores. Você imagine você decidir com o Boca ali dentro da Bombonera e o Boca precisando ganhar de um gol, né, porque ele perdeu de 3-2 aqui, se ele ganhasse de um gol lá, tinha prorrogação, aquelas coisas, era o mesmo regulamento. Você imagina que o Santos ia passar lá, né? É terrível. Muito bem, chega o dia do jogo, dia 11 de setembro. Olha que esse dia 11 de setembro é meio emblemático. Simbólico, né? Vem o dia do jogo, tá? Foi uma quarta-feira à tarde. E era à tarde, o horário de Buenos Aires e São Paulo, e aqui é igual. É o mesmo horário. Foi umas 4 horas da tarde começou o jogo, uma quarta-feira. La Bombonera lotada. Estimava-se na época, cabia mais gente ainda, perto de 80 mil, né? Muito bem. E o jogo corre daqui, corre dali. Tinha rádio, né? Não era nada de televisão direto, né? Era rádio. E o meu locutor era o Fiore Gilhote, né? Nossa, eu adorava o Fiore também. De ouro. Você chegou a ouvir o Fiore Gilhote, né? Sim.
Abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. Torcida, era bonito ouvir o Fiore. E o Fiore, aquela coisa, e o jogo vai daqui, vai dali, pá, o Boca 1-0. E o Gilmar, que era o goleiro do Santos, pegando tudo, e o Boca ali, né? Eles tinham um meia chamado Sanfilippo, era terrível. Muito bem, o Boca, e aquela pressão, né? Isso no primeiro tempo. No primeiro tempo, o Santos teve dificuldade. Aí, chega no segundo tempo... acho que baixou a luz do... Né? A gente falava assim, o crioulo, né? Baixou a luz no crioulo. E ele tinha um parceiro, que era o Coutinho, né? Tanto que existe a famosa tabelinha Pelé e Coutinho. E os dois. O Santos joga daqui, o pau comendo, né? O dia que você puder, no YouTube tem o pau comendo, né? Bate no Pelé, aqui bate. Muita gente fala de hoje, vai ver o que o Pelé sofria. Pois é. Né? E bate daqui, o Pelé levanta e pá, e o joguinho corre, pá. Daqui a pouco, o Coutinho, né? Que eles fazem uma tabela muito bonita, tal. O Coutinho, pá, empata o jogo, né? Empata o jogo 1-1. Falei, poxa vida, né? Você já fica naquela... Já estava dando para o Santos, né? Porque o empate já servia. Mas o Santos não parava. E pá, daqui, pá, pá. Mas era o Pelé. Era o Pelé e o Coutinho ajudando. Você entendeu? O Coutinho estava lá de suporte. Carol, ele pega uma bola... quase que no final do jogo, ele pega uma bola assim na intermediária, o menino, ele vai... e ele entra aí na só área. limpando. E nego dando... Isso aí ele levanta... Era complicado. E ele se conseguiu. Ficou de pé e pumba! 2-1 para o Santos, né? E é bonito porque depois, na vibração do Pelé, nossa, ele dá soco pro ar. Sabe, tantos gols que o Pelé fez assim na vida, né? Mais de 1.200. A vibração que eu vi dele nesse gol foi especial. E bonito também que a bomboneira e o fanatismo, que a gente pensa que brasileiro, corintiano, flamenguista, ponte pretano, bugre, pensa que é fanático por futebol. Vai ver a torcida do Boca, né? Nossa Senhora. Até hoje, né? Eles falam o íntia, né? Eles falam, eu sou íntia, né? Eles fazem com orgulho, né? Mas, nossa Senhora, o fanatismo deles dá de 10 na gente. Dá mesmo. Né? Eles têm mesmo essa coisa essa coisa de sentimento, é impressionante. Muito bem. E de tudo isso, aquela exibição do Pelé do Santos, a torcida ali da Bomboneira levanta e aplaude. Né? Aquilo que aconteceu com o Ronaldinho Gaúcho no Real Madrid, né? Isso já foi recente, e o Barcelona, que o Ronaldinho foi aplaudido pelos torcedores do Real, aconteceu lá em Bomboneira. O Pelé foi aplaudido pela torcida do Boca, e de pé e tal, e a torcida reconheceu, quer dizer, entendeu, reconheceu. O Santos deu a volta olímpica sob aplauso, foi muito bonito. Que bacana. E eu vi o jogo. Aí meu pai trabalhava, né? Ele trabalhava na Mujana, antiga Mujana, depois que virou FEPAS. E eu ansioso esperando meu pai, né? O que meu pai vai falar agora, né? Qual é o argumento dele dessa vez? O que meu pai vai falar agora? Eu quero ver, né? Porque, nossa, parou o Brasil para ouvir aquelas coisas. Falei, eu quero ver o que meu pai... Deixa aí, né? Fiquei esperando. Ele usava, assim, nessa época, né, um chapéu, etc. Ele chega em casa, abre a porta assim, a primeira coisa, eu estava lá esperando, ele me olha assim, levanta e fala assim, me aperta e fala, parabéns, seu time é o melhor do mundo. Já se antecipou, não deu nem brecha para discussão. Eu nunca esqueci isso, você entendeu? E foi um grande presente, né? Quer dizer, ele reconhecer. Até que, enfim, ele concordou. Eu falei, ufa! Né? Ufa! Se Spielberg pudesse filmar a cena, né? Seria com aquela musiquinha leve, o fim do filme. Para quem assistiu A Terra do Sol Nascente, né? Que é aquela guerra da Coreia, que o menininho some. O menininho some. O filme inteiro é o moleque sumido na guerra e os pais procurando. No final, o menino encontra a mãe. Encontra a mãe, o filme termina assim, né? Ele abraça a mãe, coloca e... Spielberg, né? Ele coloca a câmera por trás, assim, e o menininho faz assim... Como que achei minha mãe. E termina o filme,
Né? Falei, o dia que você puder... Se sentiu o próprio menininho. Veja essa cena. Eu lembrei disso, puxa vida, né? Ufa! Né? Até que enfim. Reconhecer. Mas aí ele, depois disso, vou te falar, ele só fala assim, não, igual ele, nunca mais, quer dizer, passou a ser meu correligionário em termos de Pelé. É isso, é uma lembrança, uma recordação e ressaltando que faz parte daquela série que a gente falamos aqui também, fizemos os podcasts e escrevemos aí sobre as coisas do Pelé, né? Você ficaria aí anos e anos escrevendo e não acaba. Não acaba o assunto. Tá certo, João. Obrigada. Com essa vibe nostálgica, a gente encerra mais um episódio de Histórias da Bola. Lembrando que você pode rever essa história ou conhecer as outras, só acessando o nosso canal no YouTube ou o site do Diário Campineiro, diariocampineiro.com.br. Até a próxima.